Olá, meus irmãos. Bom dia. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos nós neste momento, que nós possamos agradecer-lhe por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Graças dou a Deus por mais um sábado pela manhã, estarmos aqui junto com vocês para trazer para vocês as profecias da Bíblia, o que a Bíblia está falando. E hoje o nosso tema é as 7 trombetas do Apocalipse. O que será que essas 7 trombetas quer nos falar? O que Deus quer falar através dessas 7 trombetas? O que será que os estudiosos dizem sobre as 7 trombetas do Apocalipse? E isso é o que nós vamos ver agora, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que recebeu essa revelação de Deus e deu ao seu anjo, e o seu anjo deu a João, e João entregou para a igreja. Então, neste momento, se prepare para que nós possamos entender as profecias do Apocalipse, o que o nosso Deus e Pai, Ele quer falar, o que Ele tem para nós, que advertências são essas. Então agora, neste momento, para a honra e glória do nome de Jesus Cristo, a Bíblia diz que Deus entrega 7 trombetas a 7 anjos que estão sobre suas ordens no santuário celestial. E isso agora nós vamos ficar entendendo. É uma cena maravilhosa, é uma cena deslumbrante, e só Deus pode revelar o segredo das 7 trombetas. Em um momento devemos dar atenção para tudo, para entender o significado de cada uma delas. O que acontecerá no toque de cada uma dessas trombetas. Nós precisamos entender as profecias, o significado, para que Deus sempre nos deixe consciente do que está acontecendo no mundo. Na verdade, essas trombetas são grandes advertências de Deus para a humanidade. A Bíblia diz que 7 anjos estão no santuário celestial diante do trono, e essas trombetas referem-se a juízos de Deus. Os anjos com as suas trombetas, eles saem do altar de incenso. Isso demonstra que o tempo da graça não terminou. Louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esses juízos de admoestação são para nós, para que cada um de nós se prepare e receba essa advertência de Deus para o mundo durante o toque das 6 trombetas, porque a 7ª é a volta de Jesus. Você sabia que 7 trombetas, a 7ª, aliás, é a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Se não sabia, fique sabendo. Mas vamos saber em que tempo estamos e se essas trombetas já tocou ou não. Agora fique atento. Sobre o toque da 7ª trombeta, a Bíblia diz assim, lá em Apocalipse, capítulo 11, verso 15 e 18. Vamos ver. E tocou o 7º anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seu trono diante de Deus prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que has de vir, e que tomaste o teu grande poder e reinaste. Aí diz: iraram-se as nações, e veio a tua ira com o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas teu servo, e ao santo e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruírem os que destroem a terra. E em Apocalipse 8:1 também fala do silêncio no céu, que refere-se à volta de Jesus, o 7º selo, silêncio
por meia hora. Isto, meus amados irmãos, equivale a 7,5 dias, ou seja, uma semana em profecia. Então, fique atento para que você possa entender as profecias que Deus está nos dando através das 7 trombetas do Apocalipse. Toque da trombeta representa em Números 10, 1 e 10, convocação religiosa, guerras e anúncios, mas aqui no Apocalipse refere-se à volta do Filho de Deus. 1 Coríntios 15, 51, 52 e 1 Tessalonicenses 4,16. Estas 7 trombetas não são juízos finais de Deus sobre a humanidade pecadora, mas ocorre dentro do fluxo da história. E depois de terminado o tempo da graça, o que ocorrerá? Então agora nós vamos, meus queridos, para a primeira trombeta, para entender o que as profecias diz. Será o que os estudiosos dizem sobre as trombetas do Apocalipse, se elas já foram tocadas ou se ainda vão ser tocadas. Então se prepare para que possamos entender o que Jesus tem para nós. A primeira trombeta de Apocalipse 8:7 diz: e o primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores e toda a erva verde foi queimada. Esta primeira trombeta se cumpriu sobre Jerusalém em Mateus 24, 15 e 19, sobre a destruição de Jerusalém nos anos 70 DC. Jesus profetizou sobre a destruição de Jerusalém. Então esta primeira trombeta já tocou. Então se prepare, porque virá mais 6 trombetas aí pela frente. A segunda trombeta de Apocalipse, no capítulo 8, verso 8 e 9, diz: o segundo anjo tocou a trombeta e foi lançado no mar uma coisa como um grande monte, ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vidas no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. Monte ou montanha na Bíblia é símbolo de um povo, nação ou poder. Isaías 2, 2 e 3 e Daniel 2, 35, 44 e 45 e Ezequiel 35 e 2 e 8. Fogo simboliza poder de julgar e destruir. Isaías 10, 16, 17 e Mateus 25, 41. Mar representa povos, nações, multidões e línguas. Apocalipse 17, 15. Transformar em sangue é símbolo de guerra e derramamento de sangue. Esta trombeta nos fala e nos leva às tribos bárbaras, suas invasões que provocaram a queda do Império Romano do Ocidente, isso depois dos anos 70 depois de Cristo, e Roma Imperial passou a ser vista como uma nova Babilônia. As profecias de Daniel 2, 41 e 44 e Daniel 7, 7 e 24 fala de 10 reinos que minariam o poder de Roma. As tribos bárbaras nestas profecias têm o seu papel quando invadiram a Itália entre os anos 352 a 476. O Império Romano perdeu força e Odoacro, rei dos Érulos, tomou Roma e foi proclamado rei da Itália em 476, no ano da morte de Rômulo Augusto, último imperador de Roma. Queridos irmãos, isso é o que diz o Apocalipse. Trombeta de Apocalipse, a terceira trombeta de Apocalipse. Agora vamos para ela. Apocalipse 8, 10 e 11. E o terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terra, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome dessa estrela era Absinto,
e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. A queda dessa estrela na terceira trombeta simboliza a apostasia da igreja cristã, um afastamento coletivo da verdade. A igreja apostatou e se afastou da verdade que Deus deixou para nós. Em Judas 1, 12 e 13 diz: estes são manchas em vossas festas de caridade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmo, e sem temor. São nuvens sem águas levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, duas vezes mortas, desarraigadas, ondas impetuosas do mar que se escurecem, as suas mesmas abominação, que se encurvam as suas mesmas abominações, estrelas errantes para os quais esta está eternamente reservada à negrura das trevas. Na verdade, os costumes do paganismo passou a dominar a igreja para conseguir vantagens, e a igreja buscou favores de homens da terra, rejeitou a Cristo e prestou obediência a um sistema antagônico ao governo de Deus, e acabou os ensinos da igreja seriam como águas amargosas e mortais para os homens. Estrelas simbolizam os anjos das igrejas, isso nós podemos ver em Apocalipse 1 e 20, estrela em Apocalipse também 12 e 1, símbolo dos dirigentes do povo de Deus. O espírito do paganismo, na verdade, dominou a igreja. Então, concluindo, a queda desta igreja, dessa estrela, significa apostasia da igreja cristã. Mas nós vamos para a quarta trombeta de Apocalipse 8, 12 e 13, diz: e o quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferido a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecessem, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. Diz: e olhei, e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, ai, dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos três anjos que hão de ainda tocar. Alguns estudiosos afirmam que na Idade Média também, chamada de Idade Escura, quando as trevas espirituais e morais atingiram a humanidade, cumpriu-se o toque da quarta trombeta. Na verdade, milhares de pessoas se afastaram da verdade, e nisto surge o ateísmo, e Deus desaparece, e a existência de Deus foi questionada. Então foi isso o que aconteceu no passado. Essa trombeta também já foi tocada e já teve o seu cumprimento, esta quarta trombeta. Vamos para a quinta trombeta de Apocalipse 9, 1 e 2. E o quinto anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo, e abriu o poço do abismo, e subiu o fumo do poço como o fumo de uma grande fornalha, e com o fumo do poço escureceu-se o sol e o ar. Estudiosos afirmam, a quinta trombeta fala do surgimento e o progresso do islamismo na Arábia a partir do 7º século da era cristã. A Arábia hoje é conhecida como o Poço do Abismo, motivo seus desertos e áreas vazias. Os muçulmanos acreditam em alguns profetas como Adão, Abraão, Moisés, Jesus, Maomé, que para eles é visto como o último profeta. Eles acreditam que Maomé recebeu ensinamentos de Alá, Deus, por intermédio do anjo Gabriel entre os anos 610 e 632 depois de Cristo.
Maomé, para os estudiosos do Apocalipse, seria esta estrela caída da quinta trombeta de Apocalipse 9:1. E depois da morte de Maomé, os árabes foram comparados a gafanhotos invadindo o mundo na tentativa de disseminar a religião muçulmana. Homens atormentados por 5 meses. Então vamos ver sobre isso em Apocalipse 9:5. Mas vamos entender, um dia em profecia é igual a um ano. 30 dias, 30 anos. Então, 30 vezes 5 são 150 dias, que em profecia representa 150 anos, referindo-se a 5 meses em profecia. Estudiosos dizem que 27 de julho de 1299 a 27 de julho de 1449, Constantino XII e último imperador grego chega ao trono com a permissão do sultão do Império Otomano. A profecia revela que surgiria um rei cujo nome era Destruidor, Abaddon e Apolion, Apocalipse 9:11, junto com seus súditos, representados pelos turcos otomanos, assolariam a província do Império Romano do Oriente como uma nuvem de gafanhotos, isto é, soldados, sairiam do fumo do maometismo e se lançaram à guerra até 24 de julho de 1449, quando findou os 150 anos do tocar da quinta trombeta. Aí está o primeiro ai de Apocalipse 9:12. Mas agora vamos para a sexta trombeta do livro de Apocalipse 9:13 a 15. E tocou o anjo a sua trombeta e ouviu uma voz que vinha dos 4 cantos do altar de ouro que estava diante de Deus, versículo 14, ao qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para hora, dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Sobre o toque dessa sexta trombeta se entende que estes 4 anjos são os 4 sultanatos principais, que é Alepo, Icônio, Damasco e Bagdá, situado na região do Eufrates, que deviam ser libertos por 1 hora, 1 dia, 1 mês, 1 ano, equivalendo a 391 anos e 15 dias. Esta profecia se cumpre a partir do dia 27 de julho de 1449, quando Constantino XII reconheceu a supremacia turco-otomana ao submeter sua eleição ao consentimento do sultão, até 11 de agosto de 1840, quando é abatido o poderio otomano. Este é o segundo ai. Então, meus queridos, vamos procurar entender, porque 6 trombetas já foram tocadas, 6 trombetas já tiveram o seu papel cumprido na história, restando agora a 7ª trombeta. Vamos ler mais um pouquinho sobre a 7ª trombeta que eu li no começo. Diz assim a palavra de Deus em Apocalipse 11:15. 7ª trombeta é a última trombeta. E tocou o 7º anjo a sua trombeta, e houve no céu grande vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. No capítulo 10, verso 7 de Apocalipse diz: mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Agora os reinos do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Apocalipse 11:15. Ao tocar da 7ª trombeta é a vinda de Jesus. Depois da sua primeira
ele virá a segunda com poder e grande glória e majestade, ao som da trombeta de Deus, com todos os anjos do céu. 1 Tessalonicenses 4,16 e Mateus 25:31. Antes do tocar da sétima trombeta, nosso Jesus era esperado, mas ao toque da sétima trombeta ele chega. Este é o quinto reino tão esperado, representado por uma pedra, de Daniel 2, 44 e 45. Agora o mundo todo presente perante aquele que durante milênios foi esperado. E diz a profecia de Mateus 24, 30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Eis aí o toque da sétima trombeta, que é a última trombeta. Já estamos, porque 6 trombetas já foram tocadas, restando só que falte agora a última trombeta. A Bíblia diz, e houve silêncio no céu por espaço de meia hora. Queridos, este silêncio em profecia representa 7,5 dias. Isso equivale a uma semana. Portanto, neste período, Jesus voltará à terra com todos os seus anjos. O silêncio no céu é porque todos os anjos do céu vão vir com Jesus Cristo e aparecerá no céu com poder e grande glória o sinal do Filho do Homem. E neste momento todos estarão perante ele, os mortos começarão a ressurgir, as pessoas começarão a ser transformadas. Jesus aparecerá para nos levar no toque da sétima trombeta. Se prepare, meu amigo, porque este momento está chegando. É um momento maravilhoso, um momento de glória, um momento que estaremos para sempre com o Senhor. Deixaremos este mundo de pecado e estaremos com Cristo Jesus, nosso Salvador. Portanto, meu querido, eu quero te deixar mais uma vez com esta visão das trombetas do Apocalipse. Se prepare, porque 6 já foram tocadas, restando agora uma, só uma, para o retorno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual já estamos esperando, sua igreja está esperando, e este é o convite de Jesus Cristo. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Jesus quer te dar descanso, Jesus quer te ajudar, Jesus quer te libertar do pecado, e esta é a chance que você e eu tenho. Não se entregue, não se deixe, tome sua decisão com fé, porque muitas das vezes temos que tomar uma decisão, e essa decisão é nós que tomamos. Deus já te avisou, estamos avisados, 6 trombetas tocaram, só resta a sétima, e quando esta sétima for tocada, tudo estará cumprido, aparecerá no céu Jesus Cristo, e aqueles que se deram por avisado subirão e deixará este mundo de pecado para a honra e glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus os abençoe e que permaneça na vontade de Deus. Este é o meu desejo, e ficai-vos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém?